Lições para a Eternidade, um curso para iniciantes na Bíblia. Respostas simples para perguntas essenciais. Bem-vindo! Existe uma só verdade? Vivemos tempos onde tudo é relativo, especialmente a verdade. Afinal, a sua verdade pode não ser a minha verdade. Mas será mesmo assim? A Bíblia é o livro do cristianismo. Sendo ela uma só, como pode gerar tantas religiões? Queremos, nessa aula, dar 8 diretrizes para a análise das diversas religiões que nos são apresentadas, para que você possa fazer uma escolha segura baseada na palavra de Deus. Existe uma só Bíblia, mas... Em 2001, a World Christian Encyclopedia catalogou 33.830 denominações cristãs no mundo. Em 2004, havia no Brasil 4.500 denominações. No meio de tantas igrejas existe uma certa? Nesse universo de igrejas, como saber qual tem a verdade? Ou, no fim das contas, qualquer uma serve ou nenhuma serve? Isso é uma estratégia feita para confundir e nos afastar da verdade. O que diz João capítulo 8, verso 32 sobre a Bíblia? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A igreja deve ser o quê? A igreja deve ser conhecida por abrigar a verdade, pois ela deveria dar prioridade à palavra. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Igreja como coluna e alicerce da verdade é o papel que ela deve representar para a sociedade. A Bíblia serve como nosso padrão para avaliar qualquer doutrina que se apresente como originária das Escrituras. Ela é o ponto de referência para todas as doutrinas e tradições dentro de uma denominação religiosa. É imprescindível que os ensinamentos transmitidos e aplicados às pessoas estejam claramente fundamentados em um "assim diz o Senhor". Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Este texto nos alerta sobre as escolhas fáceis. O ser humano tem a tendência de seguir a maioria e buscar orientações externas para decisões que deveriam ser fruto de sua própria reflexão e esforço pessoal. No entanto, a salvação é a questão mais importante da vida, especialmente para aqueles que afirmam seguir os ensinamentos de Jesus. A história das religiões mostra que, na maioria das vezes, a maioria está equivocada. É por isso que a Bíblia afirma que poucos encontram o verdadeiro caminho. Vamos começar a analisar quais características a igreja que segue os ensinamentos de Jesus precisa ter. Primeira característica da igreja. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João capítulo 14, verso 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Qualquer igreja que não aceite a divindade de Jesus, ou que coloque outros intercessores em seu lugar, está indo além dos ensinamentos de Cristo. Afinal, o próprio Jesus declarou em João que ele é o caminho e que ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Foi Jesus quem morreu pelos nossos pecados. Qualquer outra pessoa, por mais exemplar que tenha sido sua vida, continua sendo um pecador, necessitado do sacrifício e da graça de Cristo. Somente Ele pode interceder por nós.
Segunda característica da Igreja. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, verso 17. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João, capítulo 5, verso 39. Qualquer denominação que ensine que partes da Bíblia ou ela inteira não são mais necessárias, e inclusive substitua por outro livro, também foi além da verdade, e deve ser abandonada. Terceira característica da Igreja. A tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. Salmo capítulo 119, verso 142. Há muito aprendi dos teus testemunhos que os estabeleceste para sempre. Salmo capítulo 119, verso 52. Qualquer pessoa que afirme que a lei de Deus foi cumprida na cruz e que agora estamos livres dela, vivendo apenas na graça, está indo além da verdade. O próprio Cristo declarou que veio para cumprir a lei, não para aboli-la. Os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, continuam válidos e não foram alterados. Deus, sendo onisciente, levou tudo em consideração ao estabelecer suas leis para a humanidade. Se não fosse assim, ele não seria Deus. Quarta característica da Igreja. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 20. Deus estabeleceu um selo de adoração. O sábado é o memorial de nossa origem, a lembrança de quem nos criou. Então, qualquer religião que negue este pacto e este selo está negando a origem da raça humana. O sábado não foi dado a um povo, foi dado à humanidade como um todo. Quinta característica da Igreja. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 e capítulo 3, versos 16 e 17. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Qualquer religião que ensine que somos livres para usar nosso corpo como quisermos, seguindo a filosofia do meu corpo, minhas regras, ultrapassa os limites da verdade. Os textos em Coríntios deixam claro que devemos adotar um estilo de vida que preserve nosso corpo de excessos, pois ele é templo do Espírito Santo. Além disso, nosso corpo também deve ser um testemunho para as pessoas sobre a salvação em Cristo. Sexta característica da Igreja. João, capítulo 13, versos 4 até 17. Aqui temos um texto longo. Pedimos que você abra sua Bíblia neste texto e acompanhe nossa narrativa. Jesus está celebrando sua última Páscoa com os discípulos. Durante essa cerimônia, ele institui um novo ritual em substituição, chamado Santa Ceia. Jesus lava os pés dos discípulos e utiliza a refeição pascal para estabelecer novos emblemas com um significado renovado. O pão e o vinho passam a representar sua carne e sangue, oferecidos em sacrifício por nós. Ele também ordena que o lava-pés seja praticado entre eles e acrescenta uma bênção. Bem-aventurados são se o praticardes. Hoje, no ritual da Santa Ceia realizado em sua igreja, o lava-pés ainda é praticado? Os emblemas da ceia, o pão e o vinho, são sem fermento? Afinal, nessa cerimônia, o fermento simboliza o pecado, e Cristo foi oferecido por nós, sem pecado. Há relatos de igrejas que substituem o pão por bolo e o suco de uva por refrigerante, buscando tornar a cerimônia mais jovem. Quantas denominações você conhece que realizam a Santa Ceia completa, incluindo o lava-pés?
Esse ato simboliza humildade e igualdade diante de Deus, independentemente da posição social. 7ª característica da Igreja. Levanta-te, Senhor. Não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de mortais. Salmo capítulo 9, versos 19 e 20. Tá? Característica tem a ver como as religiões veem o ser humano. A verdade da mortalidade do homem foi esquecida e substituída pela mentira da serpente. Certamente não morrerás e serei como Deus. Qualquer religião que não ensine o relato de Gênesis contido nos capítulos 2 e 3 corretamente deve ser abandonada. Por fim, vamos à última norma da régua de medição. 8ª. Característica da Igreja. Hebreus, capítulos 8 e 9. O santuário celestial. Cristo ascendeu aos céus há 2000 anos atrás. Ele está fazendo o que lá até agora? A igreja que não responder a essa pergunta usando o livro de Hebreus desconhece o ministério de Cristo. Cristo intercede por nós no santuário celeste. Ele pagou o preço de nossos pecados. Mas o mal ainda não foi destruído. Isso será resolvido em breve. Pense nisso. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13:17. Bênção de Jesus está sobre aqueles que não se deixam guiar por gurus ou apóstolos cegos, mas buscam na palavra o verdadeiro caminho. Devemos respeitar bons exemplos, mas nunca esquecer que todos somos pecadores e imperfeitos. Somente a Bíblia tem autoridade para julgar todas as coisas e todos os homens. Ela é nosso guia infalível em meio à confusão dos dias de hoje. Temos o falso e o verdadeiro vivendo lado a lado. Jesus e sua palavra são o nosso guia. Chegamos ao fim desse estudo. Siga-nos em nossas redes sociais na descrição. Esteja atento aos vídeos complementares dos temas estudados. A nossa próxima aula será sobre o mal e o sofrimento. São culpa de Deus? Obrigado por chegar até aqui.